Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre compulsão por compras. Quem tira as nossas dúvidas, explica como é que se caracteriza a compulsão, qual a diferença entre compulsão e consumismo é a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga e psicoterapeuta, já está aqui posicionada. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje para falar sobre compulsão por compras. Você já pode fazer sua pergunta, pode ligar para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Participa também pela internet, você já sabe, no Twitter, @consultadoutor, no Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaaldoutor. Nossa rede social favorita é o Facebook. É nesta rede social que eu fico conectada durante todo o tempo do programa, recebendo a participação de vocês, recebendo as suas perguntas. E aí eu passo aqui para a nossa convidada para que ela responda, e a nossa entrevista ela vai sendo direcionada de acordo com as suas dúvidas. www.facebook.com/consulta ao doutor. Você sempre pode participar também por e-mail, mandando sugestões para os próximos programas e perguntas também sobre esses temas que você sugeriu. Fique à vontade no consulta@hittv.com.br. Você sabe que não tem desculpa para não nos assistir. Nós estamos na internet com a programação ao vivo 24 horas por dia. www.hittv.com.br. Eu já de antemão agradeço a sua companhia, você que escolhe assistir ao Consulta ao Doutor nesta faixa de horário. E claro, é sempre um prazer ter a sua companhia, a sua confiança, você que confia na escolha dos bons profissionais que a gente traz aqui hoje. A minha convidada é a doutora Triana Portal, que é psicóloga e psicoterapeuta. Doutora, obrigada por ter vindo. Um prazer te receber aqui. Obrigada a você. Doutora, a gente já se encontrou algumas vezes para conversar sobre diversos temas, mas nunca sobre compulsão por compras. Hoje em dia, com uma sociedade que valoriza muito o bem material, onde dinheiro significa mais do que deveria significar, a gente tem mais problemas com compulsão, por exemplo, por compras? A gente precisa falar um pouquinho a respeito disso, né? Porque realmente, né, a gente vive numa sociedade que respira propaganda e respira consumo. O Brasil, a gente tem uma história, né, que a gente teve lá num passado não tão longínquo, de uma privação de recursos. Antes da globalização, a gente não tinha tanta fartura de coisas para consumo como a gente tem agora, não tinha tanta facilidade de crédito, né? Então era mais difícil se comprar como se compra hoje. Então hoje em dia é muito fácil, né? Então você pode comprar bens, inclusive bens duráveis, bens imóveis por parcelas módicas a perder de vista. Então está mais acessível, mais fácil a todas as pessoas a se endividar, a comprar além da conta. Então isso estimula realmente o consumo e as pessoas a ficarem mais consumistas. Isso também anda junto com um fenômeno social de mudança, de desvirtuamento de valores e tudo isso. Isso é uma questão aí filosófica, sociológica, que não nos cabe falar, mas estamos falando de pessoas normais que são consumistas. Tá, e aí a gente tem muita gente hoje dizendo, então, se caracterizando, se denominando consumista. Existe uma diferença entre o consumista e a pessoa que tem compulsão por compras? Exatamente. Consumista é a pessoa... Todos nós somos um pouco consumistas. Então, por exemplo, chega numa época de promoção, a gente se anima e vai lá, nossa, deixa eu comprar, aproveitar essa oportunidade. E aí chega em casa e fala, meu Deus, não precisava ter comprado isso. Tem aquela pontinha de arrependimento, ou gasta um pouquinho além da conta, extrapola ali na conta do cartão de crédito. Isso é normal, né? Desde que a pessoa não perca a crítica, né? Ela não saia da linha. O compulsivo, né, a pessoa que já entra num estado doentio, né, numa patologia, porque a gente tem que definir isso como
patologia mesmo, é uma doença, não é uma falha de caráter, é uma coisa que a pessoa escolhe. A pessoa, quando entra nesse estado, ela já não tem mais discernimento, então se torna uma doença. Então ela passa, a compulsão é uma pessoa que entra num estado em que ela passa a maior parte do tempo dela pensando em compras, pensando no que ela está perdendo, se ela está perdendo uma promoção, e na verdade é em satisfazer o prazer, como um viciado em drogas, né? Então ele tem aquela vontade, né? Alguns falam a fissura, né? Aquela necessidade de satisfazer aquele prazer, e aí ela vai em busca da compra, satisfaz aquele prazer momentâneo e logo depois já vem a necessidade novamente. E aí essa compulsão, ela começa devagarinho e ela vai aumentando, né? Então no começo a pessoa identifica que o prazer, que a compra gera prazer, né? Então num primeiro estágio, a gente define aí como 5 estágios da evolução. Num segundo estágio, a pessoa entra naquele estado de euforia, né, de comprar bastante mesmo. Num terceiro estágio, ela já começa a se endividar, a ter problemas, né, a ter saldo negativo, a pedir empréstimos, a gastar mais do que ganha, né? No quarto estágio, ela já está mentindo para familiares, ela já perdeu a crítica. Porque no segundo estágio, ela já percebe que está indo além da conta, mas tem a crítica. Olha, nossa, tô comprando demais. Tem a crítica ainda, né? Depois a crítica vai se perdendo, ela já entra naquela coisa que a razão já não a rege mais. Tá. Né? Então, terceiro, quarto estágio, no quarto estágio a pessoa já está, vamos dizer, completamente absorvida pela compulsão e ela faz o que for preciso para, vamos dizer, alimentar essa compulsão. E ela compra simplesmente por comprar, não é uma coisa que ela precisa, ela não vai comprar nada que ela precisa, ela compra. Indiscriminadamente. Indiscriminadamente. E interessante, assim, é que a necessidade não é possuir, é adquirir. Diferente, tem alguns... Fica jogado. Sim, tem alguns distúrbios psiquiátricos que a pessoa tem a necessidade de reter, de retenção, de guardar coisas, né? De possuir. Nesse caso, não é o possuir, é adquirir, é a compra pela compra. Então, eu tive uma paciente que ela fazia a compra, saía, né, naquela euforia no shopping, a partir do momento que ela pagava, muitas vezes esquecia as compras na loja. Deixava para trás. Depois que passou aquela euforia da compra, já perde a graça, né? Eu já ouvi dados de que compras por internet, por telefone, a pessoa compra também na euforia e tem muita devolução. Porque daí quando chegou em casa, a pessoa já passou daquele momento da euforia da compra e devolve. Então, na verdade, no caso da compulsão por compras, a grande diferença é que é a obtenção do prazer no momento da compra, independe do que ela está comprando. Não é de aproveitar aquele bem que você comprou. Você não vai comprar uma coisa pela vantagem de ter aquilo, de usar aquilo. Não. E assim, uma forma dos familiares e da própria pessoa perceber se ela é uma pessoa considerada, né, compulsiva, de fato, é observar se ela tem várias roupas no guarda-roupa com etiqueta que não foi usada, se ela compra coisas repetidas, porque acontece, a pessoa esqueceu que comprou aquilo e compra igual, né? Compra várias coisas, por exemplo, vários sapatos da mesma, assim, de cores diferentes, né? Então, geralmente a pessoa tem uma predileção, gosta de sapato ou de bolsa, porque também eu estou falando sapatos e bolsas, porque é uma doença que acomete mais as mulheres. Em sua maioria, os homens também,
mas as mulheres mais. Que os homens se interessam por bens mais caros, né? Sim. Então, se um homem tiver compulsão por compras, é capaz de ele comprar vários carros, por exemplo, né? Só que aí o prejuízo, ele vem mais fácil, né? Porque cada objeto custa muito mais caro. Sim. Que é o carro, né? Sim. Agora, me preocupa a seguinte questão. Você falou de estágios da doença, né? Uhum. Como é que a família vai identificando isso e como é que vai haver uma conversa com essa pessoa que já está iniciando, né, nessa doença? Porque, ao que me parece, é uma linha bem fininha, tênue, que separa a compulsão, né? Então, o estágio que é mais avançado do que é normal do consumismo, né? Tem um limite do consumismo para você não ultrapassar e não chegar a ser uma pessoa que sofre com compulsão. Sim, geralmente quando a família intervém é quando já está avançado e já causou bastante prejuízo, né? O prejuízo é financeiro. A pessoa já está endividada, porque a pessoa, ela omite, ela não esconde, né? É fácil de omitir, por exemplo, alguém que tem a sua total independência financeira, o que hoje é muito comum. Você falou que atinge bastante mulheres. As mulheres hoje são muito independentes financeiramente, foram ao mercado de trabalho, a gente tem a nossa própria conta, o nosso dinheiro. E não cabe satisfação a ninguém, desde que esteja tudo sob controle. Uma pessoa casada, por exemplo... Dependente do marido. E não precisa nem ser dependente, mas a pessoa sabe, o seu marido sabe quanto você ganha, né? Então, se algo, olha, como você não pode... O que você sempre faz, você não pode fazer esse mês, o que está acontecendo, né? Bancar algumas contas da casa ou arcar com algumas despesas, aí você já tem um controle que começa a ser exercido pro bem dessa pessoa, né? Porque tem gente que detesta o dar satisfação, mas é um compromisso que você firma com as suas finanças também. Eu sei que tem gente que quer gastar muito menos, né? Tem gente que tudo coloca na ponta do lápis. E alguns prazeres a gente não pode colocar na ponta do lápis, né? Você tem que pegar um dinheiro se você, uma viagem, por exemplo, você tem aquele dinheiro, você troca pela moeda local sem converter nada que você for comprar lá. Você só pode gastar aquilo, tudo bem. Alguns prazeres não dá para fazer tanta conta, né? Mas esse controle, ele vem pro bem dessa pessoa, né? Então, a pessoa, nesse caso, ela começa a se afastar, né, da realidade e da verdade para com o outro. Tá. Então, ela começa a omitir, ela começa a mentir. Então, ela vai dizer que gastou com uma coisa e foi, na verdade, com outra. Perfeito. Então, ela faz a compra, ela esconde no porta-malas, ela esconde embaixo da cama, então suja a roupa para dizer que já estava lá, que já era lá. Se o marido nota, nossa, mas essa roupa é nova. Não, é emprestada da fulana. Então, a pessoa usa de várias desculpas para justificar. E aí, se você confronta essa pessoa, olha, escuta, mas esse seu comportamento é muito difícil da pessoa admitir. Isso é uma das grandes dificuldades dessa doença, vamos dizer assim, né? A gente fica um pouco relutante em usar essa palavra, que hoje em dia não se usa muito, né? Falar em doença, mas de fato né? Então, quando chega nesse estágio, assim, a família realmente precisa dar uma força maior para que a pessoa consiga buscar ajuda, admitir, porque a primeira coisa é que ela tem que admitir e reconhecer que tem alguma coisa errada. Tá. Porque para chegar até aí já causou um dano considerável. Com certeza. Já eu quero saber como é que funciona quando a pessoa, e hoje é muito comum, a pessoa já faz terapia. Mas na terapia a gente não conta tudo, né? Então, de repente, você não contou aquilo. Aquilo você, assim como as compras que você omitiu do marido, você também omitiu da sua psicóloga. Já você conta qual é o caminho para descobrir isso, se isso vai aparecer em outros setores da vida da pessoa. Já. Você me fala, agora eu vou atender um telespectador que está na linha, Romerito, de Itabaiana, na Paraíba. Olá, Romerito, tudo bem?
Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigada. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Então, eu queria perguntar à doutora o que ela poderia estar aconselhando, assim, para pessoas que têm compulsão por compras, assim, digamos, que perfume, que eu mesmo vivo desse jeito. Eu tenho em torno, acho que mais de 30 frascos fechados, chegam perfumes a vencer e sem eu chegar a usar eles. Camisas, por exemplo, eu compro 10 de uma vez, compras por internet, eu creio que eu já viciei, que tudo aqui em casa a gente compra por internet, até computador a gente compra pela internet, prato, garfo, maquiagem, produto para cabelo, que eu sou cabeleireiro aqui na minha cidade. Então, assim, tem coisas que eu compro que tem uma extrema serventia, mas já tem coisas que compro que muitas vezes ela fica lá, eu acho que somente pelo o vício de comprar, sabe? E termina depois sendo jogado fora, ou então eu dou a uma pessoa e não termino usando. Eu queria saber da doutora o que é que ela poderia estar aconselhando e se poderia ser procurar uma ajuda profissional, algum tipo de coisa assim. Perfeito. Obrigada, Romerito. Doutora, a primeira coisa, Romerito ter ligado e falado sobre isso, já diz algo sobre o problema que ele está enfrentando? Porque ele diz que é um problema. Tem mais de 30 frascos de perfume fechados, roupas guardadas, coisas que estragam, ele não usa, ele doa ou joga fora. Sim. Você vê o que eu disse, né? Geralmente os produtos se repetem, né? Tem uma linha de coisas... de escolha de produtos, né, geralmente. A pessoa, ela não tem necessidade de possuir, porque ele tem essa capacidade de doar depois, porque ele não precisa daquilo. E se ele ligou pedindo ajuda, é porque ele sofre com isso. Porque o que acontece depois da euforia, do prazer saciado da compra? Vem a vergonha, vem a culpa, a pessoa se sente mal, ela fala, poxa, mas eu já gastei tanto, eu já tenho 30 frascos de perfume aqui, eu não preciso de mais um, que é o que ele está justamente falando, né? Preciso de ajuda, como é que eu vou fazer para me conter na hora que vem essa vontade louca de comprar? E na verdade a gente está preenchendo alguns vazios, né? Esse prazer, ele vem para tentar aplacar alguma dor, algum vazio interior de sentimentos, de coisas que... A mecânica é a mesma com compulsão por compras e compulsão por comida, por exemplo? É muito parecido. Na verdade, a compulsão, no caso aí, é uma coisa de impulso, mais do que compulsão. Assim, se a gente for analisar em classificação diagnóstica, é um distúrbio dos impulsos e não da compulsão. E a gente chama compulsão porque é um nome genérico, mas ele começou como um distúrbio da compulsividade, mas depois ele foi afunilando e entrou dentro do distúrbio do impulso. E a diferença é que dentro dos transtornos da compulsão, você faz o ato da compulsão para amenizar a ansiedade, para aplacar a ansiedade no momento. E na impulsividade é para um prazer imediato, para obter um prazer imediato. Então isso difere. Então, no caso dele, ele precisa de um prazer imediato, porque depois desse prazer imediato vem aquela, vamos dizer assim, um estado melancólico que envolve vergonha, que envolve culpa, remorso e tudo isso. Eu acho que ele realmente precisa buscar ajuda, né? Em todas as cidades, todas não, mas muitas cidades, tem os grupos de ajuda mútua, que os devedores anônimos, por exemplo, em algumas universidades tem grupos de ajuda, né? Tem dentro de hospitais, hospital escola, que tem grupo multidisciplinar de ajuda, médico, psiquiatra, o psicólogo, assistente social. Então eles trazem a família também para orientação, tanto o paciente. Terapia de grupo, é bastante completo o atendimento nesses casos dentro das instituições. E a clássica terapia individual e a medicação, que ajuda bastante. Né? A medicação é feita com antidepressivo, que controla essa compulsão. Já eu falo sobre essa questão da medicação, porque tem gente que vai falar assim, mas eu vou tomar remédio, depois eu vou viciar no remédio. Já a gente fala sobre a importância desse acompanhamento. Mas e quem já faz terapia, doutora?
você já faz terapia e de repente você tem uma paciente lá que ela não te falou sobre essa compulsão que ela tem. Isso acaba aparecendo em outras áreas. Então, uma das consequências é o endividamento, né? Então, em algum momento ela pode te dizer que está nervosa e aflita porque não está honrando as contas a pagar. Onde é que isso aparece, mesmo que ela não te conte? Sim. Então, o paciente compulsivo, né, a compulsão por compras, ela pode vir como comorbidade para outros transtornos. Por exemplo, o transtorno bipolar, a depressão, o próprio transtorno obsessivo compulsivo. Então, muitas vezes ele não é sozinho, ele está associado a outras doenças. Né? Então, às vezes essa pessoa veio para terapia por conta de uma depressão e ela desenvolveu ali, né, depois dessa depressão, uma compulsão por compras. E ela pode ser migratória, como você falou, né? Como a dinâmica é muito parecida e é um impulso de obtenção de prazer, pode ser jogo, pode ser comida, pode ser bebida, né? Pode compras. Trocar. Então você tinha como... É difícil acontecer, mas assim, eles fazem parte do mesmo grupo. Então, assim, a pessoa que tem essa tendência, né, vamos dizer, essa predisposição a um transtorno dos impulsos, ela vai ter o mesmo tipo de comportamento e geralmente o mesmo tipo de temperamento, de personalidade. Então, o profissional bem treinado, ele consegue identificar traços na personalidade dessa pessoa que pode dizer para ele que essa pessoa, assim, junta o traço de personalidade, observa o comportamento da pessoa e algumas informações que ela traz, poxa, estou endividado, isso e aquilo, né? A pessoa está sempre com coisas novas, chega para o consultório com sacola, fala muito sobre aquilo, a gente acaba pegando, né? Então, se percebe que a coisa vai além da conta e essa pessoa tem uma família e tudo isso, em algum momento é até responsabilidade do profissional de procurar essa família, né? Eu acredito. E trazer essa pessoa para a realidade, mesmo que ela não tenha se queixado. Você vai negar? Ah, sim, certamente. Vai negar? Vai negar. Não, mas não é nada disso. Eu estou sob controle, eu pago as minhas contas. Porque eventualmente até paga, né? Mas continua sendo a patologia. Mas olha, quando chega assim num estágio avançado, a pessoa já está, até um dos critérios, né, para se caracterizar como doença, é que a pessoa já se endividou, está gastando 7 a 10 vezes mais do que a sua renda mensal. Tá, então é de verdade um problema. Sim. É como se fosse um vício, então. É um vício. Sim, é um vício. Tá. E como é que trabalha a família para ajudar? Porque quando a família tem que saber. E como você faz para essa família saber, né? Então, como é que você trabalha isso? Porque essa pessoa que tem a compulsão, ela não precisa de nenhum empurrãozinho para comprar nada, né? E eventualmente você, não, mas compra. Esse copo tá barato, compra. E, eventualmente na família você tem assim, não, você tá precisando lá na sua casa. Às vezes até precisa, mas para aquela pessoa, naquele momento de tratamento, de primeiro reconhecimento da patologia, não é para dar nenhum start para ela comprar nada. Sim, a pessoa tem que passar, né, uma das fases do tratamento, e uma das partes do tratamento comportamental é justamente isso, é como um regime, é uma dieta alimentar, você tem algumas restrições, você está num processo e você precisa restringir algumas coisas, então evitar, lógico, ir ao shopping, né? Evitar ter vários cartões de crédito na carteira, aliás, cortar o cartão de crédito e, se tiver por necessidade, que seja num limite baixíssimo, né? Ter esse controle sobre os limites dos cartões também é importante, né? Sim. Então, telefone celular, que seja de pré-pago, sim, né? Então, vou sair, eu vou levar o dinheiro necessário que eu preciso para fazer o que eu vou fazer na rua, na carteira, não mais que isso, né? Cheque, fecha a conta, só cartão de saque, porque a pessoa passa cheque sem fundo, acontece muito, né? A pessoa... E como é que faz quando vem a cobrança?
quando vem a cobrança, então, aí vem um outro ponto, que é mais triste ainda, né? Que é a falência moral. Porque a pessoa se endivida, aí ela vai lá e faz um empréstimo para pagar aquela dívida que ela tem, aí ela não consegue honrar esse empréstimo, e aí ela vai e vende um bem, um carro, e aí também não consegue. Então tem pessoas que ficam anos a fio para conseguir sair da dívida que gerou em pouco tempo, né? Então perde, vai ficar na lembrança para o resto da vida que ela perdeu um apartamento, que ela perdeu aquilo, que ela, né, levou a família a um estado de privação por conta, né, do que ela passou, que é uma doença, mas que nem todo mundo enxerga dessa maneira, que a família tem sua ressalva, é difícil, né, causa uma dor ali no cerne da família. E é difícil, por isso que a família é inserida no tratamento, para que a família consiga ser conscientizada de que não que a pessoa não é sem vergonha, que não é uma falha moral, que a pessoa não está fazendo aquilo porque não está nem aí com os outros, não é nada disso. Tá. A pessoa compra todos os dias? Existe esse dado que é compra diária ou não tem regra? Olha, se ela puder, ela compra todos os dias. E ela passa a maior parte do dia pensando no que vai comprar. No que vai comprar, ou sobre compras, ou sobre consumo. Eu já imaginei alguém que tem o horário do almoço, por exemplo, 1 ou 2 horas de almoço. A pessoa vai, sai para almoçar, almoça rapidinho, depois vai visitar um shopping, passear pelo shopping. E pode até se atrasar para voltar ao trabalho. Então ela prejudica, ela compra, ela gasta, ela tem um prejuízo financeiro e ela prejudica o trabalho dela. Sim. Tem isso também, esse tipo de consequência pode ter? Pode ter, mas é que assim, quando vem aquela necessidade, o drive, né, a palavra em inglês é drive, mas é assim, aquela vontade momentânea, independe da propaganda, independe do horário. Tá. Então é lógico, né, como um alcoolista, se ele vê um copo de bebida, vai aguçar a vontade dele. Mas ele não precisa ver um copo de bebida. Se vier aquela vontade, ele pode estar sozinho lá na casa dele, né, ou no trabalho, e aquela vontade pode vir, né? Essa vontade também pode acontecer em momentos que a pessoa está mais fragilizada. Então, acontece casos assim, a pessoa, a gente diz que é uma doença que não tem cura, porque ela tem recidiva. Então a pessoa passa por um tratamento, ela, né, estabiliza a vida dela, paga as contas bonitinho, tudo certinho, mas ela está sempre suscetível a retornar. Em que casos, por exemplo, né? Um caso que eu conheço, né, passou 10 anos, né, então a mulher, ela se separou, aí começa a vir. Por quê? Né, o Freud diz que chama isso de narcisismo secundário. Quando você não recebe amor e você não tem para quem dar amor, você busca amor em coisas fora de você, no caso coisas materiais, né? E tenta dar amor para si mesmo. Então você diz, eu mereço isso. Então essa pessoa no caso, não, então agora eu me separei, eu preciso ficar bonita, eu preciso arrumar a minha casa, preciso, né, trocar a decoração, eu preciso comprar novos eletrodomésticos, eu preciso dar uma repaginada em tudo. Mas na verdade não é que ela estava querendo, como algumas pessoas fazem, não, né, eu quero uma energia nova, isso aí seria bacana. Mas no caso dela era a doença aflorando. Tá. Pela falta, para preencher o vazio e a dor que a separação causou. Tá. Então quando a pessoa tem uma baixa, né, de alguma coisa emocional, ela fica suscetível à recidiva da doença. Tá. Você falou da recidiva, né? Então de acontecer de novo. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, eu quero saber se isso pode ser desencadeado após um trauma. Então, a morte de alguém, uma separação, já você me fala se isso pode começar. Então, de repente, não tinha nada, a pessoa comprava uns 2 sapatos aí, de vez em quando, né? Como
as pessoas geralmente compram, se definem como consumistas, mas realmente está tudo sob controle. Já você fala se isso pode acontecer. Hoje a minha convidada é a doutora Triana Portal. Ela é psicóloga e psicoterapeuta, está tirando as nossas dúvidas aqui, falando um pouquinho sobre compulsão por compras. Eu lembro, você que está em casa, que você pode participar do programa a qualquer momento, ligando para cá no 0 operadora 11 3337 5886 e também através da nossa página no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor. O tema já está lá. Aproveite e conta um pouquinho pra gente se você compra demais, né? Se você sofre com essa compulsão ou conhece alguém. Já a gente fala mais sobre tratamentos, sobre as medicações que podem ser administradas e como é que faz, que a pessoa quer se livrar desse problema, então. Mas acha que porque vai utilizar remédios, vai acabar se viciando nesses remédios. As pessoas têm medo de de utilizar alguns remédios psiquiátricos. Já, doutora Triana volta aqui conosco para tirar as nossas dúvidas. Eu te espero em 3 minutinhos. Até já. Nós estamos de volta. Hoje eu recebo a doutora Triana Portal, que é psicóloga e psicoterapeuta. Está tirando as nossas dúvidas aqui sobre compulsão por compras. Participe do programa. Eu estou recebendo aqui diversas mensagens particulares. Eu lembro, você que está em casa, você pode mandar mensagem particular no Facebook, facebook.com/consulta ao doutor, e não precisa se identificar. Você pode avisar que você não quer ter o seu nome revelado, que não tem problema. Sua dúvida vai ser esclarecida da mesma maneira. Doutora, você falou de recidiva, mas pode começar uma situação de compulsão por compras após um trauma? Então, após a morte de alguém da família, uma separação, fim de namoro, enfim. Pode sim. O que é, né, uma doença psiquiátrica? É a mistura de fatores biológicos, é multifatorial, a gente sempre diz, né? Questão de uma predisposição biológica e psicológica, né? Então, a gente já acredita que a pessoa carrega nela alguns traumas de infância, uma carga genética. Então, essas coisas estão dentro de nós, né? Elas caminham conosco. Então, quando a gente tem um trauma, alguma perda muito significativa, isso pode nos deixar abertos para que essas doenças se instalem. Daí você me diz, mas por que para um é uma depressão, para outro é uma compulsão para compras e para o outro ele tem uma mania de verificação, uma mania de limpeza, e o outro tem mania de acumular coisas dentro de casa, aquele programa de TV que ficou muito famoso, né? Então, isso tudo aí seria até um programa inteiro para a gente explicar, porque são as fases, são fixações lá nas fases lá dos primeiros anos de vida, então a fase oral, por exemplo, as pessoas que têm de bebê, coisas fixadas na oralidade, né? Então, de comida. Então, isso tudo são relacionados às fixações lá no começo da infância. Acredita-se, né? A psicanálise vê dessa forma. Não é uma verdade absoluta, alguns vêm de uma outra forma, mas algumas teorias vêm dessa maneira, que as doenças elas são relacionadas a algumas fixações lá na infância. Então, por isso que a doença escolhe, né, a doença se relaciona com a pessoa de alguma maneira, né? Então, sim, então a pessoa pode ter um trauma, uma perda significativa e a coisa começar a partir disso. Então, antes ela vivia normalmente, não tinha nada, mas ela pode ter uma depressão de base, como eu disse anteriormente. A compulsão ela pode ser comorbidade com outras doenças que talvez não aparecessem tanto, né? A pessoa podia ter uma distimia ali, e aí isso também já a deixa mais frágil, mais predisposta a uma outra coisa se instalar, né? Eu vou dar um recadinho para quem está em casa, mas eu volto, porque olha, com feriados, Natal, Ano Novo, então a gente tem datas, né? Então tem Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, né? A gente tem muitas datas onde o comércio faz propagandas muito incisivas como se o importante daquelas datas
fossem os presentes. Você falou que independe de propaganda, né? Independe da publicidade, mas essas datas, elas podem contribuir para uma piora aí nessa compulsão por compras. Isso pode ficar mais nítido, por exemplo, numa família, então, que ninguém tem o hábito de dar presente para ninguém. E aí chega aquela pessoa que durante aquele ano desencadeou a doença, por exemplo. Naquele ano, então, a pessoa dá 2, 3, 10 presentes para cada um. Isso é uma coisa... É claro que todo mundo gosta de ganhar presente. Eu também gosto de dar presentes, mas fica até um pouco chato uma situação como essa, né? Onde a família não tem esse hábito de dar presentes, onde naquela família não comporta presentes para todo mundo, né? Já você me fala se isso pode ficar nítido, porque aí, ficando nítido dessa maneira, impossível que não vai haver dentro dessa família uma discussão sobre esse assunto. Mas aí minha preocupação fica com a abordagem desse problema ali na família, porque isso pode favorecer, acredito eu, ainda mais o esconder da pessoa que está sofrendo, tá? Já a doutora Triana Portal tira as nossas dúvidas aí sobre compulsão por compras. Vou voltar a conversar com a doutora Triana Portal. Doutora, a gente tem algumas datas, várias datas durante o ano, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia dos Professores, Natal, Ano Novo. Então, onde presentear, esse ato, né, de dar presentes fica muito evidente, né? Então, a gente tem propagandas muito incisivas para que você compre, que a data de comprar presente, como se dar um presente significasse um carinho, que não é necessariamente assim. Queria que você falasse um pouquinho se isso pode ficar evidente, inclusive esse exemplo que eu dei, onde a pessoa vai chegar numa casa onde não é hábito dar presentes, no Natal, por exemplo, com mais do que um presente para cada um e de repente ostentando alguns outros pacotes ali que ela comprou para ela, ou se não é assim, se quem sofre com a compulsão por compras não faz desse jeito, não. Bom, a pessoa que sofre de compulsão por compras, ela é uma presa fácil dos apelos da mídia. Então ela precisa realmente tomar cuidado com essas épocas de não só Natal, mas todos os outros feriados que a gente tem cada vez mais, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Então a pessoa usa até, na verdade, isso como mais uma desculpa, né? Porque o que essa pessoa faz muito é usar desculpas. Eu tô precisando. Porque há promoção. Porque agora é Natal. Eu vou usar essa oportunidade. Porque é Dia das Mães. A minha mãe não pode ficar sem. Ou eu vou me presentear, né? Então, lógico, e mesmo assim, a disposição dos produtos nas lojas, né? Então, se tem uma vitrine muito bem arrumada, ou se a propaganda ela é mais bem feita, ela vai atingir aquela pessoa. Logicamente, atinge todos, mas se a gente tem o discernimento de dizer, olha, tudo bem, está muito bonita, essa promoção está muito boa, mas não é o momento de eu comprar, né? Fica para uma outra vez, não preciso disso agora, né? E a pessoa, se o familiar percebe que aquela pessoa está toda hora comprando, que o familiar sabe, né, o quanto que a pessoa faz, o quanto ela ganha, que ela está indo além da conta, né, que ela está descontrolada, é hora de sentar e conversar. Mas, normalmente, esse sentar e conversar acontece quando a pessoa já está bem enrolada, bem endividada. Tá. Porque você precisa de um cuidado também para abordar esse tema, né? Sim. Na família. Então, a família não é... Ninguém é psicólogo. Cada família tem uma forma de ser. Tem famílias que são mais abertas ao diálogo e falam a coisa de forma mais clara. Outras famílias são mais fechadas. Porque acredito que chega um momento que essa compulsão, você não tem então mais fonte de dinheiro para pagar para bancar esse vício. Então, não raro, você vai pedir emprestado um cartão de alguém. Alguns chegam a roubar
Também tem esse outro problema que vem com isso, né? Agora, tem um telespectador aqui, eu não sei se ele quer que fale o nome dele ou não, ele é de Taubaté, São Paulo. Ele pergunta se essa história das redes sociais, onde existe uma certa ostentação, então de mostrar o que tem, pode facilitar uma compulsão por compras. Ou se é diferente, se isso se enquadra mais no consumismo, nessa ostentação eu acho que isso é mais o que eu te falei, uma questão de desvirtuamento de valores. Hoje em dia a gente valoriza muito o ter e precisa se valorizar mais o ser. Então a gente está sendo engolido, né, por uma cultura, né, sendo vítima do que se prega hoje em dia, né? As pessoas consumistas, as pessoas mais carentes preenchem essa carência tentando se sobressair, aparecer, a seguir os modismos para agradar os outros, né? Ou então presentear, ou então estar mais bonito para agradar os outros. Isso é uma questão de carência e de sucumbir a uma questão social que é uma coisa da modernidade, vamos dizer assim, né? Então isso é mais, vamos dizer assim, uma questão de pensar nos valores, mais do que você ser escravo de uma patologia, né? Você ser uma pessoa que precisa de tratamento. Tem uma telespectadora aqui, ela não quer que identifica. Ela diz que a compulsão dela é não comprar na dica de nada. Ela escreve assim: às vezes preciso, tenho dinheiro, me recuso a comprar. E quando compro sempre o mais barato. Seja roupa, presente, alimento, qualquer coisa, ela faz o mais barato. Às vezes até gostaria de ir ao cinema, teatro, mas acho tudo sempre muito caro. E quando eu enfatizo assim é porque ela escreveu com letra maiúscula mesmo. Qual o significado disso, Alexandre? O significado disso é que ela tem uma fixação numa fase lá atrás, como eu disse para você, né, lá na infância, e numa fase de retenção. Então o que ela precisa é guardar. Então ela tem dificuldade em se desprender do dinheiro. Então ela precisa possuir, né? Diferente do compulsivo por compras, que precisa adquirir. Depois que ele adquiriu, não importa, né? E ele também não precisa guardar nada. Ela precisa possuir. Então, no caso, possuir o dinheiro. Então ela tem muita dificuldade em soltar, e ela precisa reter tudo aquilo que ela tem. Então, é muito difícil ela abrir mão daquilo que tem, mesmo que seja para alguma coisa positiva para ela, para alguma necessidade dela. Tá? Também é um problema, não se desprender do dinheiro. Também é um problema, traz sofrimento, talvez não traga um prejuízo, né, da ordem que traz para o compulsivo por compras, mas traz outros prejuízos emocionais, enfim, a priva de várias coisas boas da vida. Perfeito. Eu vou para o intervalo no próximo bloco, em 3 minutinhos, é rapidinho. Eu volto a conversar com a doutora Triana Portal sobre compulsão por compras. Estou te esperando, até já. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, falar sobre compulsão por compras, um assunto sério, com a doutora Triana Portal, que é psicóloga e psicoterapeuta. Doutora, essa questão do endividamento, hoje em dia a gente tem um crédito muito fácil, né? Que às vezes, pelo endividamento, sem a questão da compulsão por compras, eu até acho que quem oferece o crédito devia ser responsável pela dívida também, porque às vezes o crédito oferecido é, como você falou, 5, 10 vezes maior do que isso. É óbvio que a pessoa não vai conseguir pagar, né? Então eu acho que existe a responsabilidade de quem oferta o crédito, mas nessa questão da compulsão, a situação é diferente, né? Então, ela vai, enquanto tem limite, ela continua. Mas a parte psicológica vem de muito antes, né? Então, pode só ter começado agora, por exemplo. Mas já é de alguma falha, alguma coisa lá atrás. É sempre assim ou não? Sim. Ou ela teve um baque, né? Um trauma muito... Mas tem gente que tem o trauma e não tem a compulsão. Exatamente. Ou não tem nada, às vezes não tem nem depressão. Exatamente. Então,
eu acredito mais na herança, né? No que a gente traz desde pequenininho. Tá. Né? Tem essa questão de qual é o hábito da família? Porque, de repente, dentro da família, você tem um compulsivo por compras. Sim, também, lógico. O modelo familiar é importantíssimo. Então, se a pessoa vive dentro de uma casa de perdulários, ela já vai ter essa educação desvirtuada do uso do dinheiro, né? E dos valores de uma forma geral. Tá. Então, é o que eu falei, hoje em dia a gente perdeu muito a noção, né, de que o importante é mais o ser do que o ter. Hoje em dia parece que numa balança o ter está aqui e o ser está aqui. Tá. Então a gente tenta ensinar isso para os filhos, mas fica muito difícil. Vai para a escola, as crianças pedem, porque ela, para poder se inserir dentro do grupo, para ser aceita, ela precisa ter, né, o telefone celular, já não tem na idade, o tênis, a moda, isso e aquilo, e a gente às vezes precisa sucumbir àquilo, porque senão também vai trazer sofrimento. É uma coisa muito difícil, né, equilibrar isso. Mas como você falou, se é uma família que já tem hábitos consumistas, então isso tudo facilita, lógico. Como eu falei, a doença, ela independe, a pessoa vai comprar o que tiver na frente. Não, se for um produto muito bacana, mas se ela tiver naquela coisa na necessidade daquela descarga de dopamina para obter prazer, ela vai comprar um prego, né? Ela vai ver necessidade, a vontade de comprar um prego, o que for, coisa mais desnecessária. Mas se ela tiver um apelo maior de coisas bacanas, de uma promoção, de uma sedução maior, isso a leva muito mais facilmente, né? Ou então uma oferta de crédito, a gente ouve, né? Crédito para negativados e tudo isso, então isso ajuda. E se a família também é uma família que tem hábitos dessa forma, passa muito mais desapercebido, né? Vamos atender uma telespectadora que está na linha? A gente conversa com a Maria de São Luís, no Maranhão. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, doutor. Boa tarde, doutora, porque eu estou assistindo seu programa, né? Aí, então eu tenho uma filha, e ela é essa pessoa doente, sabe? Ela tem 34 anos, ela é de 80, né? Eu sempre conversei com ela e pedi para minha filha, tu é doente, procura um médico, você é doente, não pode, você compra o que você quer, o que você não quer. Aí aquela coisa, compra demais, não paga, sabe? Ela não mora aqui na minha cidade, ela mora noutra cidade que ela trabalha, mas continua a mesma coisa, mas eu tenho vergonha. Aqui na minha cidade, ela deve todo mundo. E ela tem uma filha, 19 anos, a minha neta, que está quase fazendo a mesma coisa, sabe? Ela tinha vergonha quando via as pessoas, perguntar para a mãe dela, tinha vergonha. Mas hoje a menina faz a mesma coisa, eu reclamei com ela, a gente vai fazer uma compra e ela não paga. E eu não sei o que fazer, eu tenho vontade de um tratamento das duas, né? Que aí a doença mesmo, tratamento das duas Tá, essa foi a pergunta da Maria, então nós entendemos. Maria, eu vou dar um recadinho para quem está em casa, a doutora continua, explica aí a tua pergunta já, mas é bem o caso que a gente falou e é bom falar sobre isso, porque chegou a hora da gente falar sobre tratamentos, tá? E aquela questão do medicamento que eu tinha falado. Doutora, vamos continuar conversando então? Sobre tratamento, aproveitar a pergunta da nossa telespectadora, que disse que a filha dela já está devendo para a cidade toda, a filha a neta, então, dela, né, da nossa telespectadora, está indo para o mesmo caminho, ela tem medo. Como é que é o tratamento, doutora? Eu sei que tem muita gente que tem preconceito, tanto com a ida ao psicólogo, quanto mais a ida ao psiquiatra, né? Como é que funciona a história do medicamento? Tem gente que tem medo de viciar no remédio. Pois Dona Maria, um beijão pro pessoal de São Luís, adoro essa cidade.
realmente a senhora está preocupada com muito... É muito importante a preocupação da senhora, principalmente com a sua neta, né? Que parece que indo para o mesmo caminho, né? Ela aprende, como a gente estava falando, por imitação, né? Ela vê a mãe agindo dessa maneira e acaba seguindo pelo mesmo modelo. A gente fala que santo de casa não faz milagre. Então, se a senhora for falar com ela, muitas vezes ela não vai aceitar e não vai querer ouvir. A senhora precisa conversar com uma pessoa de confiança dela, uma pessoa que ela ouça, um amigo, um parente que tenha mais facilidade para conversar com ela, para tentar colocar ela assim a par da realidade, né? Para tentar trazer ela, pôr os pés no chão e procurar tratamento, né? Se a senhora não está conseguindo fazer isso, não adianta brigar, porque quanto mais briga com a pessoa, pior fica. Então procure conversar com uma pessoa da confiança dela para orientar ela a procurar tratamento. A senhora pode, nesse meio tempo, procurar os lugares que tem tratamento aí em São Luís, conversar com pessoas, né? E já deixar aí preparado alguma coisa para oferecer para ela, né, as possibilidades de tratamento, seja de profissional, um grupo de autoajuda, como os devedores anônimos. Isso funciona? Esse tratamento em grupo, assim funciona? Olha, a pessoa tem que ter vontade, determinação, ir aos encontros, né? Então, são aqueles 12 passos, como tem dos Alcoólicos Anônimos. E um dia de cada vez, assim, um dia também. de cada vez, mas a pessoa precisa ter vontade, a pessoa precisa ter consciência do problema, né? Então, assim, eu acredito que num primeiro momento a medicação é muito importante, né? Para estabilizar a química cerebral, para a pessoa consiga conter esse impulso dela, essa necessidade do prazer momentâneo, que é essa necessidade da descarga de dopamina. O remédio pode fazer equilibrar essa questão dos neurotransmissores e deixar a pessoa mais calma com relação aos impulsos, né? A terapia vai fazer a pessoa resgatar outros valores, procurar entender qual que é essa necessidade dela, o que está faltando, que ela está tentando substituir, né? Onde que ela está, que sentimentos é esse, que emoções que ela está tentando substituir com as compras, né? Então a terapia vai ajudar no autoconhecimento e no autocontrole, né? Então uma coisa sempre é bom andar junto com a outra, a medicação e terapia. Eu acho que num primeiro momento são essenciais. Vou dar um recadinho para quem está em casa e eu volto para a gente finalizar aqui, porque o tempo está acabando. Volto a conversar com a doutora. Acho que a gente basicamente vai ter tempo só para encerrar esse programa. Doutora, queria que você falasse um pouquinho, quem está em casa, se identificou, às vezes não mandou, recebi muita mensagem particular, mas não mandou porque está naquela fase ainda de não admitir. Conselho para quem está em casa, doutora? Conselho para quem está em casa, procure identificar o seu comportamento. Se você está gastando além da conta, se você olhe no seu guarda-roupa, se você tem peças repetidas, peças que você não está usando, acúmulo de coisas, se você pensa muito sobre compras a maior parte do dia, se quando você ouve falar de uma promoção você fica todo excitado e precisa correr, alguma coisa não vai bem, né? Você tem que ter tempo para pensar nos seus amigos, em outras coisas, e não só em consumir. Alguma coisa vai errado. Você precisa olhar para dentro de si e ver o que você está tentando encobrir, né? Quais os sentimentos que não estão indo bem, né? Qual é esse vazio? Porque as compras não vão preencher esse vazio, né? É uma forma inócua de tentar aplacar o sofrimento. Procura ajuda, porque sozinho a gente não consegue, né? Exato.
buscar ajuda sem ter vergonha de buscar essa ajuda. Hoje melhorou bastante, mas ainda tem um preconceito de buscar essa ajuda com psicólogo, com psiquiatra. E a doutora falou que é importantíssimo manter o medicamento e a terapia juntos, né? Porque ou só um ou só outro podem não ser suficiente. Vou passar o site da doutora, www.trianaportal.com.br, trianaportal.com.br. Hoje as pessoas mandaram aqui mais mensagem particular mesmo, tá? E quando a gente pergunta, então, se você é consumista, se você sofre com compulsão, compra aquilo que não precisa, às vezes quem sofre pode não conseguir identificar nas primeiras etapas ali, é isso que você falou? Sim. Tá, deixa eu aproveitar e mandar uns beijinhos aqui para quem mandou pergunta. Tem sempre. Eunice Coelho sempre assiste a gente. Um beijo para Silvia Modolo também, que está sempre nos assistindo, sempre participa. E quando não participa, diz que sente falta de participar, porque tá fora de casa muitas vezes. Deixa eu aproveitar quem mandou a mensagem aqui, que não foi particular. Maria Barbosa, Roma Marini. Auriglécia Brito diz que compra sem pensar. Muitas vezes as roupas ficam no armário, ficam no guarda-roupa, sem que eu tenha ocasião para usar. Né? Comprar roupa que a gente também não tem ocasião para usar também pode ser um sinal. Você vê como o comportamento se repete? Esse é um dado importante para observar. Com certeza. Doutora, infelizmente nosso tempo acabou. Coloca de novo na tela o site da doutora, www.trianaportal.com.br. Doutora, você sabe, né? Volte sempre, porque você é sempre muito bem-vinda aqui. Adorei a última vez que a gente se encontrou aqui no programa especial. Foi tão gostoso, né? Foi mesmo. Muito obrigada, volte sempre. Bom fim de tarde. Para vocês também. Obrigada, um prazer sempre estar aqui. Obrigada, doutora. Hoje eu conversei com a doutora Triana Portal, ela é psicóloga e psicoterapeuta. Eu lembro você que está em casa que você sempre pode sugerir temas através da internet. Pode usar o nosso Facebook, sim, para sugestão de temas, por que não? www.facebook.com/consulta ao doutor. Sugira os seus temas, o que vai te agradar e o que você quer ver aqui no Consulta ao Doutor. O programa é feito para você. Obrigada pela participação, pela audiência, pela companhia e principalmente pela confiança. Bom fim de tarde. Tchau.